Olá, eu sou Edileuza Penha de Souza e é uma alegria estar aqui no Curta Vídeo hoje com vocês. Quando eu nasci, uma falange de orixás, não só Ogum e Ansan, que são meus pais de cabeça, mas uma falange mesmo. Nanã, Oxóssi, Oxum, que são meus padrinhos, pegaram todos assim, ó, e disse, essa aqui vai ser feliz. Por que eu tô falando isso? Porque eu nasci num momento em que ser uma mulher negra era muito duro. Então, nasci numa família coberta de muitos afetos, que apesar de toda a pobreza, o afeto sempre foi o que nos guiou. Aos 15 eu já trabalhava, então numa época que se tinha carteira de menor, né? Então trabalhei na famigerada Mesbla. Naquela época, trabalhar na Mesbla era o grande boom e eu odiava aquilo. E eu dizia todos os dias, eu não vou ficar aqui. E isso era meio que um afronte para as minhas amigas. Como assim, né? Trabalhar num grande magazine, o que mais uma preta podia desejar? Nós, as mulheres, e principalmente as mulheres negras, éramos as potenciais ladras. E, portanto, a revista íntima era muito mais detalhada. E eu não sei se eu sabia alguma coisa de racismo, se eu sabia alguma coisa de feminismo, mas eu achava aquilo muito humilhante. E aí eu vou me dando conta de que o cinema também me salvava, porque naquela época, eu estou falando do início dos anos 80, um filme ficava em cartaz cerca de 15, 21 dias. E era muitas sessões e o mesmo filme. Então, toda folga, aqueles intervalos, eu ia para o cinema. E às vezes eu passava dias pegando um pedaço, um outro pedaço, mais um pedaço, enfim, entender ou não o filme, que nem sempre também era possível entender, né? Era tantos recortes. Bom, quando eu passei no vestibular, eu tentei muitos vestibulares, tentei 7, um número cabalístico, né? Mas eu tentei muitos e quando eu passei na UFES, eu fui a segundo lugar geral, eu fui a primeira da história, eu fui a quarto lugar geral, portanto eu poderia ter passado em qualquer curso. Mas eu também já era uma militante do Partido dos Trabalhadores, nesse momento eu era militante também da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e é meio que nesse momento também, é claro que a CUT e o PT vieram antes, mas foi a CUT e o PT que me levou tanto para o movimento de mulheres quanto para o movimento negro. Então, o dia que eu passei no vestibular, eu não fui trabalhar. Eu não sabia o que me esperava, mas eu sabia que pronto, assim, aprendi a ler. Aprendi a ler um poema da Cristiane Sobral, que é Não Vou Mais Lavar os Pratos. Aprendi a ler. Era isso, assim, não vou mais fazer isso. Entrei na universidade. O cinema, ele foi vindo, ele foi acontecendo. Eu sempre usei o cinema como instrumento didático em sala de aula. Eu matei muitas aulas para ir para o cinema. Hoje eu vou ao cinema toda semana. Semana que não tem cinema, parece que é uma semana que não acontece. Mas daí a produzir filme foi uma outra história. Eu vou para Brasília em 2005 para trabalhar com a implementação da Lei 10.639,
que é a lei que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana no Brasil. Aqui já era professora, nesse momento coordenadora do Mucane, que foi um espaço que eu ajudei na pedra fundamental, assim, que embora não reconhecida, mas assim, tem a minha história ali no Mucane. E aí um dia, trabalhando lá com formação de professores, ouvia muito as pessoas dizerem que não tinha instrumento para a implementação da lei. E eu também sou de uma época que, embora com muita precariedade na escola pública, eu sempre gostei de inventar, até porque como eu sou oriunda da escola pública, eu sempre achei que aqueles meninos, que aquelas meninas mereciam um pouco mais. Então, levar o cinema para a sala de aula fazia parte disso. E em Brasília, ouvindo muitas queixas de colegas que diziam que não tinham material para trabalhar com a Lei 10.639, nasce a ideia da coleção Negritude, Cinema e Educação, Caminhos para a Implementação da Lei 10.639, que foi convidar amigos e amigas, sobretudo professoras, que como eu também sabia que utilizava o cinema em sala de aula, e convidá-las para escrever um texto um texto didático de como professores e professoras poderiam fazer uso de determinados filmes com protagonismo negro em sala de aula. E aí, para minhas produções, foi um pulo de desejar encontrar filmes de amor no cinema, já que o cinema é o maior propagador do amor romântico, entender por que o cinema, como o maior propagador do amor romântico, ele não nos contempla, por que não existe filmes sobre mim, sobre as minhas irmãs, as minhas primas, as minhas amigas, com protagonistas negras, né? E aí que nasce Mulheres de Barro, que é um filme que eu vou conviver, vou para a escola de Cuba estudar documentário, vou conviver aqui com as paneleiras, vou morar em suas casas durante 3 meses e vou colher histórias de amor, vividas, desejadas. Ouvi muitas histórias de dor, mas eu não tenho dúvidas do quanto Mulheres de Barro é um filme de amor. Eu venho desse lugar do documentário, né? Vão das Almas é a minha primeira ficção. Venho do cinema negro no feminino. E por que eu estou dizendo isso? Porque ser uma mulher negra fazendo filme com outras mulheres negras, isso tem um peso enorme. O peso de você ter responsabilidade daquilo que você vai projetar na tela. Eu vou contar uma historinha aqui que hoje é pública, mas que naquele momento eu não sabia. Quando eu estava gravando Filhas de Lavadeiras, eu ouvi da deputada Benedita da Silva que ela tinha sido violentada aos 11 anos pelo padrasto. Naquele momento, padrasto. E esse cara a ameaçava. Se ela contasse alguma coisa, ele matava ela e matava a mãe. Imagina o peso disso para uma criança de 11 anos. E a Benedita contou isso num momento de muita entrega. Porque o documentário é isso, é entrega. É entregar aquilo que você tem de mais precioso, que são as suas histórias, que as suas memórias. Então não é o fato de você ter uma cartinha autorizando o uso de imagem e som que vai permitir que você use qualquer coisa que você ouvir ali. Mas naquele momento, assim que a gente saiu do set, uma pessoa da equipe disse: "Tá vendo aí? As mulheres negras são violentadas, isso precisa ser denunciado." E eu disse: "No meu filme, não." Primeiro, é que se eu achasse muito importante essa informação, e não é sobre isso o filme, eu ia chegar no corte final, ia chegar até ela e dizer: "Deputada,
essa cena aqui tá tudo bem? Porque naquele momento eu não sabia se os filhos sabiam dessa história, se os netos sabiam dessa história, e não era eu que tinha direito de tornar isso público. Estou falando isso porque recentemente ela, discutindo racismo e violência de gênero, ela revelou isso em público. Mas até então, aquilo para mim era uma confissão. E se é confissão, você não tem direito de botar na tela. O que você vai projetar na tela é pura responsabilidade sua, né? Cinema não tem acaso. Hoje eu tenho uma produtora, que é a Sebastiana Mídias e Produções, junto com meu filho, Tita Bayumi. Uma produtora que nasce na construção de mulheres, de filhas de lavadeira, mas o processo com Mulheres de Barro foi de conviver em suas casas durante 3 meses, de muita coisa, filmar com a minha câmera semi-profissional, de estar ali convivendo no seu dia a dia. São 72 horas de filme, resultado de 26 minutos, né, de um curta de 26 minutos. Filhas de Lavadeira já foi um filme com financiamento, então foi outra história, fazer a coisa toda bonitinha. Não à toa é um filme bastante premiado, bastante reconhecido, que ainda vem tendo bastante reconhecimento, né? A gente ganhou em 2020 o É Tudo Verdade, ganhamos em 2021 o Prêmio da Academia de Cinema Brasileiro de melhor curta documentário. Em 2022 a gente ganhou o Grande Prêmio do Cinema Francês. Eu conheci Maria Helena trabalhando também no MEC em 2006. Assim que eu li o livro, nem imaginava naquele momento fazer filme, mas eu, quando li o livro, dizia: esse livro dá um filme. Não à toa, quando eu vou estudar documentário na ECTV, que é a Escola de Cinema e Televisão de Santo Antônio de Los Baños, em Cuba, é um dos poucos livros que eu levo comigo. E é lá que nasce o roteiro, enfim. Mas também é uma homenagem à minha mãe, Laura, essa mulher que me possibilitou ser quem eu sou hoje, né? Lavadeira, que acreditava que era a partir dos estudos que os filhos iam ter outras possibilidades. E a dona Eva, uma senhorinha hoje de 92 anos, que lavava vizinha aqui no bairro Santa Marta e que lavava roupa junto com a minha mãe, enquanto minha mãe e dona Eva lavavam roupa, eu e sua filha Marta, a Fia, que é assim que a gente chamava. A Fia é 1 ano mais velha que eu, era ela quem me ensinava a ler e escrever, porque ela tinha ido para a escola 1 ano antes, então ela catava cotocos de giz e aí numa tábua me ensinava a ler. Então quando eu entrei na escola eu já sabia ler e escrever, sendo alfabetizada por uma menina de 7 anos, né, que era a Fia. Então Filhas de Lavadeira nasce desse lugar, assim, de homenagear mães que, como a minha, mulheres semi-analfabetas, mas que tinham certeza que eram os estudos que iam apontar outras possibilidades, outros sonhos. Eu fui estudar na escola numa condição muito especial, porque eu fui num sanduíche do doutorado e a escola nunca tinha recebido ninguém naquela situação. Então vou morar num apartamento de 2 quartos, que são os apartamentos dos professores, e minha casa se torna meio que a embaixada do Brasil em Cuba, então, pelo menos na escola. Todos os brasileiros que chegavam à escola passavam pela minha casa, os próprios colegas que faziam curso regular faziam festas na minha casa, enfim, era meio que esse lugar. Eu tinha uma camareira que ia em casa todos os dias, e eu achava aquilo meio absurdo, e ela dizia: olha,
não posso perder meu emprego, né? Então, me deixa fazer as coisas. Mas Nancy acabou se tornando minha amiga, porque era a figura que, quando eu estava em casa, a gente trocava muito, tomava muitos chás, compartilhávamos. E eu achava a história de Nancy muito interessante, porque há 18 anos o namorado, o noivo, tinha ido para os Estados Unidos de balsa, em balsas precárias, e nunca mais ela teve notícia. Ela não sabia se ele tinha morrido, se ele tinha chegado nos Estados Unidos e constituído outra família. O fato é que era uma mulher super bonita que se trancou para a vida. Bom, e Nancy também participava das festas em casa, né? Todas regadas a muito rum cubano, que era muitíssimo barato. E aí, numa dessas festas, estava rolando um curso de roteiro, acho que chama Pequenos Cursos, que são cursos rápidos. E onde estava a Lili, que é uma cineasta baiana, na real, Lili é mineira, mas está radicada já em Salvador há muito tempo. E estávamos todos em casa e Nancy conta a sua história. E aí, quando ela terminou, isso dá um filme. Aí a Lili disse, eu vou dirigir, Hector, eu vou fazer a fotografia, eu vou isso. Eu falei, eu vou ser atriz, então sou atriz também de um filme só. Eu gosto mais de estar atrás das câmeras do que na frente. E é isso, bora assistir Teresa. Veinte años. 20 años, mi amor. Allá se fue mi juventud, mis sueños, ilusiones. Te llevaste lo mejor de mí. Hace ya 20 años que vigilo las rutas de los aviones con la esperanza de verte regresar. Ordené que pararan los relojes y el tiempo. Qué estúpida. No se detiene el tiempo. El tiempo pasa y así pasaron 20 años. 20 años de soledad. No soporto más la posibilidad de quedarme esperándote. Me siento una tonta. Una muerta en vida. Así que como ahora, estando viva, estoy muerta, puedo hablar todo lo que una muerta puede hablar, porque el peligro de morir no existe más. Celebré todos mis cumpleaños sin ti. Y recordé tu día comprándote regalos con la esperanza de que volvieras. Hoy voy a quemar tus 20 regalos. Quemar mi pasado. Voy a desanimar a todas las mujeres que animé todos estos años, diciéndole que vivan sus vidas, que se casen con otros hombres,
que tengan hijos con los que aquí se quedaron. La Asociación de Mujeres Olvidadas acaba de cerrar. Claro. ¿Cómo una muerta puede presidir una asociación que anda en busca de las parejas perdidas? Una asociación utópica e inválida. Te odio con todas mis fuerzas. Y antes que reciba oficialmente tu mensaje de que tienes otra familia, o que estás preso en algún otro país, o que simplemente estás loco por comunicarte conmigo, espero sinceramente que también estés muerto. Hoy me caso con Alfredo, un hombre que yo... ¿Qué te importa saber quién es él? Recibe junto a esta carta la foto de mi boda. Teresa. Bom, Vão das Almas é um filme cuja ideia original é do Santiago Delap, que tinha a ideia de fazer um filme sobre Saci já desde a graduação. Me convida inicialmente para ser consultora de roteiro e é nesse processo de consultora de roteiro que eu me torno roteirista também do filme. E é um filme que tem nos trazido muitas alegrias. A gente acabou de ganhar o edital do Rumo, do Itaú, para poder fazer o desenvolvimento do longa, então em breve teremos um longa-metragem. É um filme que está em 105, já passou por 105 festivais, 31 prêmios. Espero sair de Vitória com 32º. É um filme de fantasia, é um filme de horror, mas entendendo também que o principal terror tem sido o agronegócio. Tem sido a invasão nas terras das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas. Isso é hora de reza, Calunga? Tá fazendo o que aqui? Voltando para a terra que é nossa de direito. Tá vendo algum Calunga por aqui? Isso agora é terra de coronel. Tô sabendo nada disso, não, senhor. Pois agora tá. E quando eu voltar, não quero uma alma viva por aqui. Melhor nós ir embora, Tião. Essa terra é do Calunga e coronel nenhum que vai tirar. Leotério tem que ser batizado é aqui, uai. Tô com um aperto no peito. Ouviu? Saci. Saci. Quanto ao cinema brasileiro, eu acho que a gente está caminhando em passos lentos, mas a gente está caminhando. Primeiro porque foram 8 anos de silêncio total. No momento, inclusive, que a Ancine entendia, a partir daquela pesquisa sobre gênero e raça que a Ancine fez em 2016, que o cinema brasileiro, historicamente, ele vem sendo produzido e financiado para homens brancos. Né? Tá tudo certo, seus pares. Então, quando nasce o edital Carmen Santos, que é um edital para mulheres, quando nasce o curta afirmativo, que teve aquele bafafá todo, que o juiz entendeu que era racismo à reversa e até provar que não era isso. E quantas produções nascem a partir daí? 2016 também é um marco porque é o nascimento da Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, que é a APAN. Eu acho que a gente tem uma meninada, e meninada com todo o respeito, porque são pessoas que, umas produzindo há muito mais tempo, mas outras há menos tempo, com uma produção fantástica, sabe? Então, quando eu vejo cinema produzido por Glenda Nicásio, Sabrina Rosa,
Viviane Ferreira, Renata Diniz, Renata Martins, Bárbara Fontes, Jéssica, enfim, é uma injustiça porque eu teria que passar a tarde toda citando nomes, então eu vejo a potência desse cinema, sabe? Do cinema negro no feminino. É óbvio que isso tem sido possível por conta da digitalização, por conta das cotas da entrada de negros nas universidades públicas, pelos cursos dos institutos federais de cinema que foram criados, pelos cursos de cinema em novas universidades públicas, né? E aí qual é o grande incômodo? É porque esse cinema hétero, branco, cis, masculino, ele sempre teve uma cota de 100%. Era uma ou outra mulher, era um ou outro negro. E aí, quando essa meninada vai chegando, eles precisam abrir espaço, né? Assim, dá licença que eu quero passar com a minha dor, né? E é um cinema de compromisso, sabe? É um cinema que não tem permitido mais esse sadismo, esse acalento da Casa Branca, que é o que sempre fizeram com os nossos corpos. Estava tudo bem, todos os tipos de violência nos corpos femininos, nos corpos LGBTQIA+, nos corpos negros, estava tudo certo. Quando a gente vem e diz não é mais possível isso, tem causado esse burburinho todo, sabe? Na exibição de Vão das Almas, no Teatro Glória, eu falava de Adélia Sampaio, uma mulher que trabalhou com quase todos os caras do cinema novo, e a Adélia foi totalmente silenciada, né? Até ontem a gente não conhecia a Adélia Sampaio. Amor Maldito, dia 13 de agosto, é um convite para que a TVE também reproduza esse filme. Completa 40 anos, o primeiro filme lésbico da América Latina. E por que a gente não conhece a história de Adélia Sampaio? Porque é uma mulher preta, sabe? Então, assim, aonde você guarda o seu racismo? É a pergunta que a gente faz ao cinema brasileiro. Onde você guarda o seu racismo? Porque não é mais possível ignorar que a gente está aí, que nossos corpos estão aí e que a gente veio para ficar. Sinto muito, mas a gente veio para ficar. Bom, tudo que é bom dura pouco, né? Então, curta vídeo quando a gente pensa que está começando e já está terminando, mas vida longa esse programa que já tem 30 anos, né? Que eu possa estar aqui nos próximos 30 anos, cada ano, com essa conversa aqui com você, mas vida longa ao programa, a TVE que tem uma importância histórica na documentação da produção capixaba, e é uma honra estar aqui. Muito obrigada. E salve a TV pública e que vida longa a TV pública.